Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à quarta noite do Litercultura. Agradeço a presença de vocês nessa noite fria, com cara mesmo de noite curitibana, mas que daqui a pouco a gente promete que vai esquentar. E também quero agradecer muito a organizadora, a mentora deste evento, Manuela Leão, que faz as coisas acontecerem, que me convidou, que para mim foi uma grande honra. Também agradeço a presença e estar conversando com o Manuel da Costa Pinto, que é jornalista, que é crítico literário, escritor e curador desta mostra, já há 2 anos. Então, primeiramente, eu quero falar um pouquinho do Manuel, que desde 2011 ele foi o curador da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty, do qual sempre participou como mediador e debatedor. E em 2013 foi curador da Feira de Frankfurt e há 2 anos, então, como eu já disse, assina a curadoria do Litercultura. Foi um dos criadores da revista Cult, que editou por 6 anos. É paulista, formado em jornalismo pela PUC de São Paulo e mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP. Na Folha, foi redator do extinto Caderno Mais e assinou em 2003, a maio de 2010, a seção Rodapé Literário, quinzenalmente aos sábados. Atualmente está com uma coluna na revista São Paulo, da Folha também, quinzenalmente, mas aos domingos. É autor de 4 livros, Alberto Camus, Um Elogio do Ensaio, Literatura Brasileira Hoje, e Paisagens Interiores e Outros Ensaios. E também o livro de ouro da psicanálise. É coautor da obra Ilha Deserta, no qual ele escreve justamente sobre o autor que vamos conversar hoje à noite, Roberto Alt, e organizou quase uma dezena de outros livros. É amante da literatura. Manuel da Costa Pinto possui uma carreira marcada pela presença constante dos livros e é um jornalista dos mais reconhecidos na área por sua dedicação a este universo. E atualmente é apresentador do programa Arte 1 Contexto, no canal Arte 1, aos domingos, às 8h30 da noite. Manuel, então a gente tem hoje um autor que, o Roberto Alt, nem muita gente conhece, apesar de que ele nasceu em 1900, morreu muito jovem, em 1942, mas produziu muitíssimo. Escreveu diariamente de 1928 a 1935 em jornais. Além da sua carreira como jornalista, ele também foi brilhante como novelista, romancista. E tem uma particularidade que é ele sempre procurou uma invenção. Então, é dito que ele é uma das pessoas da América do Sul que mais tem patentes registradas de invenções. Entre elas, uma das mais comentadas é justamente a criação de uma meia feminina. Ele é precursor das meias Vivarina, lembra das meias Vivarina, que eram indestrutíveis? Não era isso, né? Exatamente, tinha que levar o nome dele em homenagem. Enfim, nenhuma das suas invenções tecnológicas ou de qualquer outra área vingaram. Apesar de que ele inventou um jeito absolutamente novo e surpreendente dentro da literatura argentina. E a gente, durante muito tempo no Brasil, praticamente não tinha acesso a um escritor que já há muito tempo era consagrado na Argentina. Por que exatamente levou tanto tempo para o Brasil receber Roberto Alt? Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Áurea, pela apresentação. Você me permite, antes de responder, fazer um comentário sobre a curadoria? Sim, claro. Só para não gerar mal-entendidos, porque eu sou curador do Litercultura a convite da Manuela Leão e sou curador junto com ela, e foi ideia dela me incluir na programação, né? Porque não seria tão cabotino a ponto de me incluir na programação, mas é que nós pensamos em fazer neste formato este ano o Litercultura, discutindo alguns autores
referenciais dentro da literatura latino-americana, hispano-americana, justamente pensando na histórica relação de ignorância que o Brasil sempre manteve, com períodos, obviamente, flutuantes, oscilantes, aí, em relação à literatura, à produção cultural latino-americana, né? Então, nós convidamos alguns intelectuais de grande renome, como o Vladimir Safatli, o Christian Dunker, o Julián Fuchs e a Márcia Tiburi, para virem aqui falar desses autores, né? Mas como a ideia era fazer em 5 dias e não apenas em 4, daí a Manuela falou assim, não, por que você não fala de um autor? Eu falei, olha, eu falaria do Roberto Arlt, que é um autor que eu admiro muito, né? Mas, obviamente, então é por isso que eu cá estou, né? Não fui eu que me incluí na programação, por favor, levem isto em consideração. Então eu aproveito para agradecer, além de você pela apresentação, a própria Manuela por me convidar mais uma vez para fazer a curadoria com ela do Litercultura e estar aqui presente agora para falar sobre esse escritor, que eu descobri, talvez, assim, a sua pergunta é sobre o desconhecimento do Roberto Arlt, que o cercou durante muito tempo no Brasil, né? Ele foi publicado esparsamente nos anos 70, 80, mas ele passou a ser publicado sistematicamente por uma editora chamada Iluminuras, que é uma editora que publica, aliás, os seus pais, né? Sim. Tanto Paulo Leminski quanto Alice Ruiz são publicados pela editora Iluminuras, graças ao trabalho do Samuel León. Samuel León é um grande editor argentino que mora no Brasil há bastante tempo, mora em São Paulo. E eu conheci o Roberto Arlt, conhecia de nome, mas nunca tinha lido as edições anteriores dele. Conheci graças ao Samuel, né? Ele havia publicado As Feras, A Viagem Terrível. E um dia ele chegou para mim e falou assim, eu era editor da revista Cult, que é uma revista de literatura do qual eu participei, do qual fui editor durante 6 anos, e ele chegou para mim em 2000, no centenário, portanto, do Roberto Arlt, e falou assim, olha, vou lançar o principal livro dele, que é o principal livro do Roberto Arlt e também um dos principais livros da literatura argentina, hispano-americana, se não mundial, eu diria que mundial. Aliás, você fez referência a esse livro, A Ilha, né, em que vários autores foram convidados a falar dos 10 livros que levariam para uma ilha deserta, e eu incluí o Sete Loucos e os Lança-Chamas, que é o principal livro, o livro central na obra do Roberto Arlt. E daí, por sugestão do Samuel León, que estava para lançar esse livro, a gente organizou um dossiê. E aí eu confesso que, como editor, muitas vezes, quando você edita uma revista durante 6 anos, você trata muitas vezes de temas que conhece e, na maior parte das vezes, de temas que não conhece. Você tem que saber ouvir, né? Assim, saber ouvir o que os outros trazem para você, avaliar, filtrar e depois traduzir isso em edição. E daí nós organizamos, o Samuel e eu, um dossiê sobre o Roberto Arlt, que foi um dossiê, para mim, histórico dentro da revista, um dos que eu mais gosto e que eu consulto, usei muito para preparar esta apresentação aqui, que reunia alguns ensaístas argentinos, dentre eles um ao qual eu sou imensamente grato, que é Horácio Gonçalves, que é um grande ensaísta que morou no Brasil, e que tem livros sobre Roberto Arlt e é um grande leitor do Roberto Arlt. E também o Luiz Guzmán, que é um escritor também muito importante na literatura argentina contemporânea, também publicado pela Iluminuras. E o dossiê inclui uma entrevista com Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, que morreu, acho que no ano passado, ou neste ano... No ano passado, né, o Ricardo Piglia, que é talvez o último grande escritor dentro de uma longa tradição da literatura argentina, e que tem livros sobre, vou falar um pouquinho deles depois, porque ele é um leitor do Roberto Arlt que assimilou dentro da própria ficção, num livro chamado Respiração Artificial, ele assimilou a prosa do Arlt, faz uma reflexão metaliterária dentro desse romance, Respiração Artificial, sobre o lugar que o Roberto Arlt ocupa na literatura argentina. Porque se a sua pergunta por que ele não é tão conhecido no Brasil, deve-se dizer que ele também é uma espécie de corpo estranho na própria literatura argentina. Embora ele seja um autor, digamos assim, canônico, ele sempre escapou à canonização, né? Ele é um escritor canônico porque ele é obrigatório, ele é lido, relido por várias gerações, admirado, mas ele é um escritor sempre estranho, ele não se encaixa
ele não se encaixa nos padrões da literatura argentina convencionais, nos vetores da literatura argentina, né? Mal comparando, é como se a gente falasse assim, há um poeta que não está nem na linhagem da poesia do Oswald, nem do Mário, nem da poesia concreta, nem do lirismo. É algo que escapa um pouco às linhas principais de uma literatura. Um paralelo talvez fosse este. E o Roberto Wallace apesar de ter sido um autor de alguma maneira anterior de alguma maneira não, cronologicamente anterior ao boom da literatura argentina dos anos 50, 60, 70, quando Borges se transformou num autor internacional, quando Bioy Casares, Cortázar se tornaram autores mundiais, ele é anterior, mas ele jamais teve este lugar, esse mesmo lugar. E ele talvez resista, por resistir à canonização, ele permaneça forte como poucos escritores na literatura, porque ele é um escritor extremamente perturbador. Eu fui conhecer Os Sete Loucos e os Lança-Chamas, este livro que acabou por deflagrar aí esse dossiê que eu fiz na revista Cult, graças ao qual eu conheci melhor o Roberto Wallace. E quando eu li, aí um comentário pessoal, né, o meu escritor preferido é Dostoiévski. Assim, e quando eu fui ler Roberto Wallace, eu sabia que ele tinha ele era um leitor de Dostoiévski. O Dostoiévski é o escritor que, para mim, é o ápice da literatura, do romance, ao mesmo tempo é a consumação e o ultrapassamento do romance, etc. E tal. E quando eu lia com incredulidade Os Sete Loucos e os Lança-Chamas, porque eu olhava aquilo e falava, não, é melhor que Dostoiévski. É um livro que lembra Dostoiévski, mas é melhor. É mais intenso, porque nos desfala mais de perto, por ser um autor argentino, por ser um autor do século XX. Então, é um autor muito, muito perturbador, um autor que tem uma escrita... Você acaba de falar com muita propriedade sobre a maneira dele ter inventado uma maneira de falar. É um autor que, ao mesmo tempo, mergulha na linguagem das ruas, das praças, dos botecos, dos cafés, né, dos salões de tango da Argentina. Ele se apropria da linguagem coloquial, se apropria do lunfardo, que é uma espécie de argot, né, argot buenaerense, quer dizer, a linguagem é quase um dialeto, né, dentro da cidade de Buenos Aires. Ele se apropria disso, mas mesmo ao fazer isso, ele não mimetiza uma linguagem coloquial. Ele tem uma série de estrangeirismos, por ter sido filho de alemão com uma austríaca de origem triestina. O Roberto Wallace também tinha uma relação estranha, um pouco enviesada, um pouco torta com a língua espanhola e com o lunfardo, que é essa língua da rua, né? Então, ele sempre... O Ricardo Piglia, que talvez seja um dos maiores leitores do Roberto Wallace, fala que ele trabalha com os resíduos da língua. E trabalhar com os resíduos da língua, uma linguagem... Ele era considerado um escritor que escrevia mal, né? Não, e nesse aspecto ele se assemelha também a Dostoiévski, que era considerado um escritor que escrevia mal em russo. Muitos escritores contemporâneos de Dostoiévski falavam que ele era um escritor que... O Tolstói dizia que o Dostoiévski era um escritor que você era como um cavalo, que você olhava de longe, era bonito, quando você chegava perto ele estava meio manco, banguela, etc. e tal. O Roberto Wallace é a mesma coisa. Ele é um escritor que tem uma série de barbarismos linguísticos, né? Segundo justamente as pessoas até porque foi um autodidata, né? Foi só até o terceiro ano da escola, enfim, aos 16 anos de idade ele saiu de casa, foi trabalhar num jornal e ele basicamente aprendeu a escrever lendo os livros que ele tinha acesso, quer dizer, eram livros de traduções baratas. Então, com isso, ele aprendeu a escrever mal dessa forma, mas ele se reinventou. E aí dizem que justamente até essa forma dele escrever, quer dizer, quase que, né, usando esse dialeto, é um dos empecilhos para transformá-lo num escritor mundial, porque essa tradução é quase... Se já é difícil para o próprio argentino entender o que está escrito ali, né, imagina numa questão de tradução. Então, ele criou essa característica tão própria da obra dele de uma forma completamente, né, sem querer, né, sem querer. Quando viu, ele estava totalmente, foi preparar, se preparando de forma totalmente
errônea e conseguiu construir histórias incríveis, porque tinha uma mente brilhante. Não, você tem toda a razão. São circunstâncias da vida dele, né? Ele era um escritor que estava imerso na vida cotidiana, no underground de Buenos Aires. É um cara que viveu intensamente a vida das ruas. Num certo sentido, a gente poderia dizer que o Roberto Arlt tem um paralelo com o Nelson Rodrigues. Quer dizer, aquele escritor que faz uma literatura prodigiosa, que tem uma dimensão mítica, mas dentro de um universo suburbano. Talvez, assim, para quem não leu o Roberto Arlt, uma comparação que eu acho que é válida é essa, o Nelson Rodrigues. Né? Ele é uma espécie de mistura de Nelson Rodrigues com Dostoiévski ambientado em Buenos Aires, e sendo que disso sai uma obra muito singular. É uma obra muito singular e que não é devedora, ela não é epigonal, ela não está a reboque de outros autores. Não, é muito autêntica. Não existe escritor que não tenha sido influenciado por outro. Né? Eu gosto muito de um comentário da Leila Pirroni Moisés, grande ensaísta, né? Maior crítica literária viva do Brasil hoje, que ela fala que a literatura, aliás, um livro em que trata, entre outros autores, de Borges, ela fala que a literatura nasce da literatura. Né? Então, a literatura é sempre uma releitura da tradição. Né? Agora, a maneira como ele lê a tradição é uma leitura completamente enviesada, né? Porque ele não pertence justamente aos cânones da literatura argentina. Existe uma dicotomia escolar, didática, e por ser escolar e didática, ela é obviamente superficial, serve apenas como pontos de referência, né? Que divide a literatura argentina do século XX em dois grupos, né? A Calle Florida e a Calle Boedo, né? A Rua Florida e a Rua Boedo. Que seria o seguinte, a Florida seria o grupo dos escritores estetas, dos cosmopolitas, cultores da forma, intelectuais, eruditos, né? Que fazem uma literatura perfeita, num tom elevado, né? Então, Macedônio Fernandes, o Giraldes, o próprio Borges. A Boedo, eu nem vou mencionar aqui autores da Boedo, porque eu mal os conheço. Eu preciso olhar para saber quem são esses autores, porque são autores que não chegaram ao Brasil, não são conhecidos. Alguns eram vários deles eram amigos do Roberto Arlt, mas Roberto Arlt foi o escritor dominante da Boedo, que eram autores de uma escrita social, de um realismo social, preocupados com uma intervenção política, que não estavam muito preocupados com o cultismo da forma. Eram, enfim, escritores mais viscerais. Como toda divisão excessivamente didática, isso põe a perder muita coisa. Basta pegar o Borges, que seria a quintessência, o protótipo, né, o arquétipo da Calle Florida, que é o grande escritor erudito das bibliotecas, etc. Era um escritor fascinado pela história argentina. Né? Ele tem um livro chamado Fervor de Buenos Aires. Ele tem contos que dialogam com Martim Fierro, né, que é um relato tradicional da literatura argentina. Era fascinado pelo mundo dos coteleiros, né, aqueles caras que duelavam com facas nos almacéns de Buenos Aires. Então, o Borges era um autor que tinha um pé em cada lugar, assim como todo autor tem um pouco, tem as suas ambiguidades internas. A mesma coisa acontece com Roberto Arlt, né? Não se pode reduzi-lo à ideia de ser um escritor social, um escritor com preocupações sociais apenas. E, no entanto, ele reivindicava isso. Dentro dessa dicotomia que, em geral, os autores rejeitam, falam, isso é uma coisa um pouco... São estereótipos que se lançam sobre os autores, sobre os grupos, né? Um pouco como aqui a gente fala de Oswald, Mário, Semana de 22, contra a Geração 45. Né? Um pouco essas referências escolares, elas não funcionam quando você entra no detalhe, quando você vai analisar um autor a fundo. E, no entanto, o próprio Roberto Arlt ele não era avesso a esta classificação. Ele reivindicava o seu lugar dentro de um recorte de uma prosa realista com preocupações políticas. E, no entanto, se a gente for olhar para a literatura dele, a gente vai ver que o realismo dele é um realismo muito pouco realista.
né? Não é realista no sentido do naturalismo, no sentido do que a gente entende do realismo como uma mímese, uma representação minuciosa da realidade social, né? Ele pega outros vetores que são mais visionários, vamos dizer assim. A Buenos Aires dele é uma Buenos Aires que ela é mais vital, mais sanguínea, mais suja do que a Buenos Aires do Borges, né? Buenos Aires é uma cidade um pouco mítica, né? Talvez seja das grandes cidades literárias. Se a gente fosse elencar aí as 4, 5 cidades literárias do mundo, acho que Buenos Aires estaria entre as 3 primeiras ou 2 primeiras, sei lá, seria Paris e Buenos Aires. Poucas cidades são tão literárias quanto a capital argentina. A Buenos Aires que ficou impregnada na literatura, ou que ficou impregnada pela literatura, é aquela cidade que é uma metrópole deslocada para a periferia do mundo, né? Para as orígeas do mundo, para a periferia do capitalismo, para usar o termo que o Roberto Schwarz usa para o Machado de Assis, né? Um mestre na periferia do capitalismo. A Argentina está cheio de mestres na periferia do capitalismo, né? É toda a tradição da literatura argentina, que é, sobretudo, uma tradição buenairense. E essa vem desta condição estranha dessa cidade, essa metrópole cosmopolita, europeizante, lançada no meio de um país, num grande pampa, né, que é a Argentina. Essa sensação de estranhamento caracterizou e marcou muito a literatura argentina. Criou um contraste entre a literatura gauchesca, que é a do interior, e a literatura da cidade de Buenos Aires, que é uma cidade em que em que as ruas representam, e bibliotecas representam labirintos e são passagens para uma espécie de mundo metafísico, um mundo de correspondências, analogias. Quem leu Borges sabe do que eu estou falando, né? Essa Buenos Aires em que você entra numa biblioteca ou num escritório ou numa sala ou num lugar e você tem um Aleph, o Aleph que te faz ver o mundo, né? Aquele ponto localizado em um determinado lugar que te faz ver tudo simultaneamente, toda a história do mundo no mesmo lugar. Então, existe um pouco essa sobreposição de Buenos Aires, uma sobreposição de realidades em Buenos Aires, que é característico de uma cidade cosmopolita lançada no fim do mundo, né? Fim do mundo, não estou dizendo que a Argentina é o fim do mundo, eu estou colocando nós todos no fim do mundo, né? Assim, uma espécie de extremo ocidente, porque nós somos o extremo ocidente, né? Se a gente pensar um pouco, nós somos o extremo ocidente. Existe um extremo oriente que é usado, nós somos o extremo ocidente, porque nós somos uma cultura europeia, nós brasileiros e eles argentinos, lançados no último lugar em que se chegou, para o lado ocidental. Então, esta condição estranha e que caracteriza tanto a literatura argentina e que foi analisada pelo Borges num texto importante chamado sobre a literatura dos argentinos, em que ele fala: a literatura argentina, a literatura de um país não se caracteriza pelos temas, pelos costumes, pelo folclore, pelos elementos culturais que estão presentes, mas trata-se de um ponto de vista, é a maneira como se olha para o entorno. E essa maneira de olhar o entorno, que é característica dos argentinos, é essa maneira europeia deslocada. Não é estranho a nós isso, né? Aliás, diga-se de passagem, o Borges escreve, eu acho que em 1950, 60, esse texto sobre literatura argentina, nos mesmos termos que, no final do século XIX, o comecinho já do XX, o Machado de Assis escreve um texto incrível, que é quase precursor do texto do Borges, chamado Instinto de Nacionalidade, em que ele diz a mesma coisa, com um linguajar muito diferente, porque é da época do Machado, e com aquele tom um pouco autoirônico, ironizando a própria linguagem bacharelesca que era característica do Brasil até então, antes da Semana de 22, né, e que o Machado de Assis, como um precursor dos modernistas, ironizava. O Machado de Assis escreve no Instituto de Nacionalidade que, na verdade, ser brasileiro e fazer uma literatura brasileira não é colocar um monte de índio ou escravo andando pelas ruas nos romances. Ele está se referindo até um pouco criticamente ao Zé de Alencar, nesse sentido, ao Gonçalves Dias, a literatura indianista. Ele fala, não, o que faz de uma literatura a tradução de uma... O que marca uma literatura, a nacionalidade de uma literatura, é um certo sentimento íntimo. Ou instinto de nacionalidade seria um sentimento íntimo, uma maneira de olhar o mundo, uma perspectiva de onde se olha o mundo.
O que o Machado de Assis está falando em Instinto de Nacionalidade é exatamente aquilo que o Borges está falando em Instinto no texto dele sobre literatura argentina, com um intervalo de 50, 60 anos, mais ou menos, eles falam a mesma coisa. E esta condição do intelectual e do artista europeizado na periferia da Europa, ou no extremo ocidente, portanto, que se sente numa condição de pertencimento e exclusão em relação a uma tradição que, no entanto, o determina, é algo que marca muito a literatura argentina. Vai marcar também o Roberto Arte de uma maneira diferente, porque é como se ele antecipasse o colapso dos discursos nacionais. Enquanto a literatura argentina tenta, de um lado, cultivar a literatura gauchesca, ou seja, as raízes arcaicas, históricas, etc., de um lado. Por outro lado, sublimar estas raízes históricas na forma de uma literatura mais metafísica, cerebral, né? essa literatura mental que está no Borges, que está no Bioy Casares, que está no Cortázar. O Roberto Arte, que é anterior a esses autores e que não tem nada a ver com a literatura do interior, a literatura gauchesca tradicional, o Roberto Arte faz ele é um autor que se torna cada vez mais contemporâneo porque ele identifica não os elementos conjunturais do momento, mas ele compreende uma dinâmica, que é uma dinâmica das relações de poder e relações históricas que marcam a história argentina e a história contemporânea. Uma relação entre poder e ficção, entre trapaça e política, entre dinheiro, trabalho, entre o dinheiro e roubo. Ele pega esses elementos todos em que você tem uma face oficial da realidade, mas cria personagens que tentam transtornar isto, subverter isto. Com isso ele mostra que não existe uma identidade redonda, compreensível em cada país e na Argentina em especial, mas ele identifica os vetores que são os vetores da sociedade argentina, que percorrem a sociedade argentina e que explicam as fraturas da sociedade argentina e libertam, de certa maneira, de um certo discurso de nacionalidade. O que o Roberto Arte faz com a Argentina, de certa maneira, é aquilo que o Machado, de alguma maneira, fez no Brasil e que autores mais que são posteriores ao Roberto Arte, cronologicamente, no Brasil, também fizeram em relação ao Brasil. Superaram um pouco essa ideia de uma nacionalidade e uma ideia de alguns vetores tradicionais dentro de uma literatura. Né? No Brasil, a gente poderia citar o Nelson Rodrigues, que eu falei, ou um escritor aqui de Curitiba, que é o Dalton Trevisan, por exemplo, que olha, que flagra as fraturas da sociedade. Talvez tenha ficado um pouco abstrato, e talvez fosse legal a gente falar um pouco do que é o romance Os Sete Loucos e Os Lança-Chamas, que daí explica um pouco o que é isso. São 2 livros, na realidade, e que foi editado conjuntamente, justamente por uma sugestão sua. Por quê? Não é uma sugestão minha, eu acho que eu já escrevi elogiosamente em relação à opção da Iluminuras de ter feito isso. Porque, de fato, quando o Roberto Arte publicou Os Sete Loucos, preciso dar uma olhada nas datas porque eu não tenho isso de cor, mas o Roberto Arte escreve, como você falou, ele nasceu em 1900, né? E ele tinha escrito um romance chamado O Brinquedo Raivoso, que a Iluminuras também publicou, em 1926. E daí, em 29, ele publica Os Sete Loucos e, em 1931, Os Lança-Chamas. A rigor, enquanto O Brinquedo Raivoso é um romance de juventude dele, que inclusive é um prêmio literário, ele escreve o livro num prêmio literário, ganha, e o prêmio é a publicação do livro. Enquanto O Brinquedo Raivoso é um livro fechado em si, o livro já tem vários elementos da prosa dele, mas é um livro de estreia. Ele escreve Os Sete Loucos em 29, e quando o livro acaba, na verdade, acaba numa cena que, se você olhar, parece uma elipse cinematográfica da Nouvelle Vague. Acaba como uma interrupção súbita da trama. E você acha que talvez
Quem leu, certamente, em 1929, ou 1930, ou 1931, achou que era intencional. Mas daí, quando ele lança os lança-chamas, você percebe que, na verdade, a cena abrupta com que acaba os Sete Loucos dá início aos lança-chamas. De maneira que a gente tem, na verdade, 2 livros que são um só. Então, os Sete Loucos e os Lança-Chamas é um único livro, com as mesmas personagens. Inclusive, o último capítulo do primeiro é continuado no primeiro capítulo do segundo, de maneira sem nenhum tipo de estranhamento, né? Então, é um único livro. É um único sequência. livro. Exatamente. É como se você publicasse um romance... mal comparando, é como um romance de folhetim, claro, em 2 grandes partes. Não seria um romance de folhetim, seria um romance em 2 partes. Mas, assim, não se pode ler os Sete Loucos sem ler os Lança-Chamas. E, inteligentemente, a editora Iluminuras publicou aqui os Sete Loucos e os Lança-Chamas num único volume, sendo que lá no intervalo entre no espaço de passagem de um livro para o outro, tem lá um comentário do próprio Roberto Arte explicando a sua prosa, ironizando um pouco aqueles que falam da linguagem pouco lapidada que ele tinha, que ele imprimia seus livros. Mas o que interessa nesse livro, né, é que ele te lança já numa espécie de turbilhão narrativo, né? O livro, basicamente, olha, um pouco a maneira dos livros do Kafka, né? Naquela manhã, Gregor Samsa acordou transformado num inseto gigantesco. Tem alguns livros que têm esse poder, né, de fazer um primeiro parágrafo que já te lança no meio de um turbilhão narrativo, né? Ou então Moby Dick, né? Chamai-me Ismael, e daí deflagra. Ou então o maior dos... Desculpa, isso é um desvio, mas acho que tem alguns romances que são característicos por um primeiro parágrafo que já te desarmam e te lançam já na questão narrativa. E no caso do Ana Karenina, por exemplo, Tolstói, né, que tem a frase mais famosa dos primeiros romances, né, todas as famílias felizes são iguais, as famílias infelizes são diferentes, cada uma a sua maneira, são infelizes cada uma à sua maneira. No caso aqui dos Sete Loucos, o livro começa assim: ao abrir a porta da gerência encristalada de vidros japoneses, Erdőszány quis retroceder, compreendeu que estava perdido, mas já era tarde. Estava à sua espera o diretor, um homem de baixa estatura, beiçudo, com cabeça de javali, cabelo cinza cortado a Humberto I e um olhar implacável, filtrando-se por suas pupilas cinzas como as de um peixe. Gualdi, o contador, pequeno, magro, meloso, de olhos escrutadores, e o subgerente, filho do homem de cabeça de javali, um bonito rapaz de 30 anos, com o cabelo totalmente branco, cínico em seu aspecto, a voz áspera e o olhar duro, como de seu progenitor. Estes 3 personagens, o diretor inclinado sobre umas planilhas, o subgerente recostado numa poltrona com a perna balançando sobre o espaldar, e o Sr. Gualdi, respeitosamente de pé junto da escrivaninha, não responderam ao cumprimento de Erdőszány. Só o subgerente se limitou a levantar a cabeça. 2 pontos. Recebemos a denúncia de que o senhor é um vigarista, nos roubou 600 pesos. O livro já te lança assim assim, a personagem assim, ele é como se ele abriu a porta e a trama já começou. Não tem ambientação, não tem uma apresentação, não fala naquela manhã, não fala na cidade de Buenos Aires, não fala nada. Te lança já num momento de crise. Começa numa crise. E a cada página deste livro, que na edição brasileira tem mais de 400 páginas, você tem uma crise atrás da outra. Não uma crise necessariamente uma crise no sentido de que aconteçam coisas rocambolescas, embora aconteçam coisas... a trama é intrincada, mas te lança numa zona de conflito permanente, que é o Erdőszány, esta personagem, sendo perseguida, sendo acusado de corrupção, né? A corrupção é um tema que percorre a obra do Roberto Arte e vai estar presente nesse livro. Ele é acusado de ter defraudado, de ter desviado dinheiro da companhia açucareira em que ele trabalha, e ele sai para tentar livrar a cara dele, conseguir dinheiro para saldar a dívida e não ir para a cadeia, não ser processado, despedido e, no limite, ir preso, né? E ele sai, e daí ele vai procurar algumas pessoas que ele conhece. E ele vai procurar pessoas, são personagens que são absolutamente
alegóricas, estranhas, bizarras. São personagens que vivem num mundo à parte. Então tem uma personagem que chama o astrólogo, o outro chama o rufião melancólico. Depois tem um que chama o homem que viu a parteira. Vejam os epítetos das personagens. E todos têm nomes estranhos, assim, nomes estrangeiros. Ninguém tem um nome comum, argentino, portenho, nada disso. Todo mundo lá. Então tem Barsut, Hafner, o próprio Erdossain, que tem um nome que remete a uma coisa meio bíblica. Mas então, ele entra em contato com essas pessoas, o homem com cabeça de javali. Na verdade, você está num ambiente que parece um pouco uma ópera bufa. Parece uma coisa meio brechtiana, um lugar de estranhamento. Você entra numa galeria de personagens que estão fora do mundo comum, do mundo normal, do mundo normalizado. E aí já é um primeiro indício de um escritor que é realista, mas de um realismo de outra natureza, né? É um outro tipo de realismo. E ele sai andando pelas ruas de Buenos Aires, e enquanto ele anda pelas ruas de Buenos Aires, ele vai tendo visões, que são visões de uma cidade ameaçadora, sinistra, com um céu que sempre anuncia algo de apocalíptico, algo de algo ameaçador, de algo da ordem de uma transformação no sentido escatológico não no sentido escatológico de fezes, mas escatológico de narrativa sobre o fim do mundo, né? Narrativas escatológicas são narrativas sobre o fim dos tempos. Tem toda uma iminência de apocalipse na obra do Roberto Arte. Na obra do Roberto Arte e nas imagens que vão surgindo na cabeça do Erdossain. Então, esta Buenos Aires, que é uma Buenos Aires tão marcante na literatura argentina, aparece na obra dele como uma espécie de cidade que mistura elementos de futurismo e decadência, futurismo e fim dos tempos. Lembra um pouco a atmosfera dos filmes expressionistas, do gabinete do Dr. Caligares. Ele vê coisas geométricas, o tempo todo ele fala assim, tem um silêncio circular, como se fosse um cilindro de aço penetrando na massa do meu crânio. E é uma narrativa psicológica densa em que existe um narrador muito curioso, um narrador que não é um narrador onisciente, é um narrador que é como se estivesse ao lado das personagens e que tem uma visão parcial da realidade, mas ele convive, é como se alguém aqui estivesse contando tudo o que aconteceu entre nós, mas nunca se apresenta e nunca dialoga, nunca interage conosco, né? Esse é um narrador raro na literatura, e não por acaso aparece num livro chamado Os Demônios, do Dostoiévski, com o qual o Roberto Arte dialoga bastante. E o Erdossain sai e ele começa aí, ele vai numa chácara do astrólogo, onde ele conhece o rufião melancólico, e aí ele entra num universo de conspirações, maquinações, que são pessoas que estão querendo, assim como ele está querendo uma reinserção no mundo, mas não uma reinserção para livrar a cara dele, para fugir da condenação, para fugir da miséria. Ele entra em contato com pessoas que são visionários, que também são pessoas que estão à margem, mas têm uma ambição de se reintroduzirem, se reapossarem do mundo. Só para dar um exemplo, o livro tem algo mesmo de uma ópera bufa, porque esses caras ficam o tempo todo conversando, fazendo conspirações, se encontrando em lugares secretos. E o astrólogo, que é o grande personagem, junto com o Erdossain do livro, ele tem um plano de fazer uma revolução, criando uma ideologia sedutora para as massas. Vejam que nós estamos em 1929 e 1930, né? Os dois livros são publicados em 29 e 30, em plena explosão dos discursos ideológicos de massa do comunismo, do nazismo, do fascismo. Então, o astrólogo, ele quer catalisar a atenção das massas, ele quer criar uma espécie de grande discurso ideológico sedutor que mistura elementos do ocultismo, da teosofia, do comunismo, do nazismo, que são mencionados no livro, mas no fundo ele quer criar e da Ku Klux Klan, né, um livro que poderia ser adotado pelas escolas do Donald Trump. Ele pega todos esses elementos assim de hipnose de massa,
E ele quer fazer uma grande transformação da realidade, fazer uma grande revolução mundial. Como que ele vai fazer essa revolução mundial? Usando uma mão de obra que é o jogo, a falsificação de dinheiro e a prostituição. E daí entra o rufião melancólico, que é outra personagem que também tem o plano de criar uma grande rede de prostíbulos que vai alimentar esta revolução, cuja arma principal vai ser uma guerra bacteriológica. Por essa descrição, vocês podem estar achando que é um misto de ficção científica com um filme trash que poderia ser dirigido pelo Zé do Caixão. Mas o Erdossain, o rufião melancólico, o astrólogo, o Barsuti, todas essas personagens vivem numa zona de tensão e angústia tão enraizadas e tão profundas. Eles têm um sentimento de dor, de angústia, de sofrimento com a condição humana que permeia todos os diálogos. E os romances são todos feitos nessa estrutura de encontros e conversas, e conspirações, em que se discute. E nesse aspecto é muito parecido com Dostoiévski mesmo. É nesse aspecto que o Dostoiévski é uma grande referência para o Roberto Arlt, ainda que seja uma referência não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da narrativa deste mundo pré-apocalíptico, né? Vários livros do Dostoiévski estão presentes na obra do Roberto Arlt, mas todos os livros do Dostoiévski, ou pelo menos os grandes livros do Dostoiévski, tem muitas cenas em que as personagens discutem, dialogam, expõem as suas vísceras, as suas vergonhas, se humilham, gritam, esperneiam, né? Quem leu Dostoiévski sabe que é um mundo que é ao mesmo tempo melodramático, trágico e de sofrimento que não é um sofrimento melancólico e retraído, mas é um sofrimento que explicita as dores humanas e procura tábuas de salvação nas ideias, nas utopias, nas decisões radicais, nos amores, nas paixões, né? As personagens do Dostoiévski estão sempre querendo umas converterem as outras. E isso acontece com o Roberto Arlt também. No Dostoiévski existem as chamadas cenas de conclave. Cenas de conclave. Essa expressão foi criada por um crítico, um intérprete muito importante do Dostoiévski chamado Vassili Grossman. Ele fala as famosas cenas de conclave, nessas cenas em que num espaço de 5x5 você tem 35 pessoas conversando, dialogando, discursando. No Dostoiévski tem muito disso. No Roberto Arlt também tem essa atmosfera de urgência. Né? Os romances do Roberto Arlt têm a mesma atmosfera de urgência do Dostoiévski, com a diferença de que, enquanto no Dostoiévski há um sentido religioso e um sentido de aproximação entre pecado e salvação, entre santidade e mal, no caso do Arlt, que não é um escritor religioso, em que a questão religiosa está um pouco alheia, a questão religiosa está presente, está bastante presente, mas é um escritor da crise religiosa, é um escritor não de um momento, não um escritor religioso tratando das questões de um mundo em dissolução, mas é um escritor que vive num mundo em dissolução, que não tem mais o refúgio ou o recurso de Deus. É um escritor posterior à morte de Deus. A morte de Deus, não na morte de Deus, morte de Deus no sentido desse tema literário filosófico que se enuncia no século XIX. A morte de Deus como uma crença de uma força que unifica, explica e determina o mundo, né? A ausência, né? A desaparição de Deus no nosso cotidiano, no sentido de que ninguém mais atribui a tudo que acontece a Deus, mas Deus é uma questão de foro íntimo, não é mais alguma coisa que está atravessando e mantendo a sociedade, lança o homem naquilo que se chama, que é um tema literário, que é o da derrelição, né? A ideia do abandono. Nós estamos abandonados por um Deus que desapareceu do nosso cenário. Ninguém mais acredita em Deus no sentido que acreditava antes. Deus não tem esta presença tão decisiva e isso nos lança numa crise, numa desorientação moral que é radical. Isso está muito presente no Roberto Arlt. Nesse sentido, a religiosidade está presente, mas como uma religiosidade em negativo, né? É um negativo da religiosidade. É a crise do mundo diante da desaparição da ideia de Deus que caracteriza o Roberto Arlt. E nesse sentido ele realmente dialoga muito com o Dostoiévski. E as questões morais políticas que estão no Dostoiévski dão lugar a uma espécie de
revolta do ser diante das forças que o determinam, que já não são mais as forças divinas, mas são as forças do capital, da política, do dinheiro, da matéria e da ciência. É o homem acuado pelas determinações, o homem acuado pela sua própria falta de autonomia. Qual é a solução que essas personagens encontram? Tentar subverter isso. Eles não tentam subverter no sentido ideológico, de militância, porque isso seria cair no discurso da política, do poder, do mercado, da solução econômica. Não, eles entram num discurso, numa viagem visionária, tentando subverter tudo. A política como manipulação, e então eles se transformam em grandes manipuladores ideológicos. O dinheiro como uma espécie de elemento mágico, o fetiche do dinheiro. Eles se apropriam do fetiche do dinheiro, não criticando o sistema capitalista e aderindo, por exemplo, ao comunismo, mas falando, não, se a questão do dinheiro é esse poder prestidigitador do dinheiro, nós vamos falsificar dinheiro, criar dinheiro falso. E da mesma maneira que o Erdős, junto com com o astrólogo que quer fazer a revolução universal e o rufião melancólico que quer imprimir dinheiro falso e explorar a prostituição, ou seja, sempre malversando as relações humanas, o Erdős tem um projeto mirabolante também, completamente maluco, que é de criar uma rosa de cobre. Ele quer criar uma rosa de cobre feita com galvanoplastia. É uma rosa de cobre que seria eterna, porque ela é de cobre, e que seria, vamos dizer, um elemento que iria atrair a admiração dos homens e dinheiro para ele se emancipar das relações de dependência em relação ao dinheiro, ao trabalho, e é tudo isso. Então, as personagens do Roberto Arte estão o tempo todo querendo escapar daquilo que as determina. Por isso que elas entram neste universo de conspiração que vê, na vida real, uma fraude, a fraude da política, que é ficção e manipulação, a fraude do dinheiro, que é fetiche e é uma espécie de ilusão, e a fraude da ciência, que é a fraude, que é algo que cria uma espécie de desencantamento do mundo. Então eles querem se apropriar disso. Então eles transformam a política em ficção, em manipulação. Eles se apropriam disso, né? Eles não reagem, eles não criticam isso, eles se apropriam disso e criam uma espécie de exacerbação, uma espécie de hiperbolização daquilo que é o que nos oprime. Então, a política, eles anseiam em criar um grande movimento, que é uma grande fraude política, uma grande hipnose coletiva, assim como eles querem transformar as relações sociais, que tem sempre algo de predatório, assumir o caráter predatório, fazendo uma sociedade ancorada, escorada nas relações de prostituição. E é também, vamos dizer, o caráter manipulador da matéria pela indústria e pela ciência. O Erdős quer fazer isso para criar uma outra forma de ilusão, que é esta rosa de cobre. Então, é muito curioso. São personagens que estão o tempo todo oprimidas pela realidade e querem escapar dessa realidade sem se inscrever nela. Eles querem não contestar, criticar e criar uma nova forma de realidade alternativa, como, enfim, você está num país capitalista, você quer criar o comunismo, você está num país comunista, você quer uma sociedade de livre mercado. Não, eles não querem entrar no discurso. Eles não querem ser capturados pelo discurso que nos determina. O discurso da economia, o discurso da ciência, o discurso da ideologia. Eles querem o discurso dos sentimentos, das relações intersubjetivas, etc. Não, eles percebem em tudo isso uma determinação, algo que os determina e que os oprime. Então eles querem transtornar isso, fazendo desta opressão a fonte de uma grande conspiração, de uma grande explosão. E é isso que transforma estas personagens e personagens excêntricas. São excêntricas no sentido de fato etimológico mesmo, né? Eles estão querendo sair, né? Eles querem sair dos eixos, dos gonzos. Eles querem escapar
das regras que regem a sociedade, transtornando essas regras, né? Nesse sentido, a Rosa de Cobre do Erdossain é uma espécie de... Assim como o astrólogo mistura comunismo, nazismo com teosofia e ocultismo, o Erdossain vê na Rosa de Cobre uma espécie de alquimia, pedra filosofal dos tempos pós-industriais. Gostaria de abrir agora para o público poder participar com as suas perguntas. Então, podem enviar para cá que a gente vai colocar na nossa conversa, na nossa discussão. Bom, o Roberto Alt, ele viajou bastante, né, apesar das suas condições, mas, enfim, por causa do trabalho, ele não só foi para o Chile, Uruguai, mas para a África e para o Brasil. Tanto é que tem as águas fortes cariocas. Então, ele tinha também um olhar sobre outros lugares. E, em particular, no Brasil, é sempre uma imagem idealizada, a imagem do paraíso, né? Então, a gente percebe que, não só ele, mas tantos outros escritores sempre tiveram essa imagem do Brasil que a gente, como brasileiro, discorda, né? Você, olha, hoje mais cedo falava até de uma... Você citou uma das águas fortes cariocas e que ele encontra uma mulher, né? E que ele tem uma... Como é que era essa história? Você falou e eu fui... Ele encontra uma mulher e se apaixona perdidamente e é justamente assim, um dos seus desejos para realizar com ela é justamente poder levá-la para o Rio de Janeiro e andar pela orla, enfim, desfrutar, né, daquela vista incrível e ele sempre fala em praticamente todas as suas obras, ele sempre volta para o Brasil como se fosse, enfim, é um dos poucos respiros que a gente percebe, né? Porque o Alt tem essa característica sempre muito pesada, né? Um mundo cão, um submundo, né? São sempre personagens, enfim, que estão, né, à margem de tudo e de repente quando ele vê né, acho que a sua esperança, por exemplo, de num dia descobrir algo que o fizesse rico, ele com certeza ia pegar suas coisas e viria para o Brasil. É curioso isso, né? Assim, a imagem, isso foge um pouco talvez da literatura do Roberto Arte em si, mas é curioso a imagem que o Brasil deixa nos outros, né? Assim, no cinema a gente vira e mexe e vê aí uma imagem idílica do Brasil ou uma imagem como o lugar em que você foge quando você praticou um roubo, né? A ideia do... Como é que chamava aquele cara que morava no Brasil e que assaltou um banco, Ronald Biggs. Ronald Biggs, né? Que morreu ou tá vivo? Morreu, faz pouco tempo, né? O Ronald Biggs viveu no Rio de Janeiro durante décadas, não podia voltar para a Inglaterra, ele voltou lá só para se tratar e morrer na cadeia, se não me engano, né? Mas vivia aqui, fazia turismo, né? Recebia os turistas para contar as histórias do assalto que ele fez, etc. e tal. Então o Brasil oscilou sempre entre idílio tropical e também terra de ninguém, né? Essa imagem do Brasil como idílio tropical, paraíso, Eldorado, e como de um lado e do outro lado como terra de ninguém para criminosos e trânsfugas da lei, é uma coisa recorrente. E, no entanto, o Roberto Arte tem uma visão do Brasil... Bom, obviamente, nós não concordamos com isso. Nós nem achamos que o Brasil é um idílio tropical, um Eldorado. Nós sabemos que tem praias bonitas e coisas assim, mas o Brasil, em primeiro lugar, não é só um país tropical, né? Estamos aqui em Curitiba, eu vim de São Paulo, estamos aqui em Curitiba, abaixo dos trópicos, e não estamos aqui... Né, ninguém está de camisa florida, de bermuda e chinelo, né? Assim, então, assim, a gente não tem ilusões, assim, não tem essa visão, esses estereótipos... tropicalizantes. E, por outro lado, a gente também sabe que aqui não é a terra de ninguém, assim, existem problemas, vivemos... Aliás, aqui é o epicentro, né, da discussão desses problemas e punição e investigação desses problemas. Então, a gente sabe que se o Brasil é um país que está assolado pela corrupção e por várias questões, também não é terra de ninguém, no sentido de que a gente tem sistemas e tem as nossas tensões, né? De um lado, há quem queira que a gente seja terra de ninguém e há quem combata isso e com maior ou menor razão. Fato é que o Roberto Arte não caiu nem na ideia do Brasil como idílio, ele tem um pouco da ideia do idílio tropical,
Mas ele vê o Brasil, e aí a coisa mais espantosa, em se tratando de um argentino, é que ele vê o Brasil como uma ilha de civilidade e um país mais europeizado que a Argentina. Isso é uma coisa muito curiosa. Isso é uma coisa muito curiosa. Tem uma crônica dele, As Águas Fortes, em que ele fala assim: falemos de cultura. É um texto em que ele vai falar, inclusive, com o tratamento respeitoso, livre, que as mulheres têm no Brasil. Ele fala que as mulheres, aqui no Brasil, uma coisa que ele admira, é que uma mulher pode sair à noite sozinha e ela não vai ser estigmatizada por isso. Algo que a gente sabe que hoje em dia não é, né, com os índices de violência contra a mulher, a gente sabe que, infelizmente, ele estava enganado. Mas talvez no Rio de Janeiro dos anos 30, que ele frequentou, talvez houvesse uma sociabilidade mais respeitadora dos costumes, da liberdade, inclusive da liberdade da mulher transitar. Mas ele fala uma coisa muito curiosa. Quando ele vem para cá, ele fala o seguinte: os brasileiros são diferentes de nós? Sim, são diferentes no seguinte, ouçam bem, é um argentino, todo mundo acha, né, que vai para Buenos Aires, tendo ido ou não para Buenos Aires, todo mundo acha, não, é um país europeizado, é uma Paris, parece Paris, tem coisas de Londres, né, tem até piadas sobre isso, né, de que o argentino, como é que é a história? Tem uma piada que fala que o argentino é um espanhol que acha que é inglês, não, como é que é? Tem uma brincadeira, quem conhece essa piada aqui, fala que o argentino... como é que é? É um italiano que acha que é inglês e fala espanhol, né? E tem mais alguma coisa depreciativa que se fala dos argentinos. A gente tem uma visão, até dentro... Claro, logicamente isso é uma piada dentro que alimenta um pouco, alimentada pela rivalidade, que eu acho que é muito mais futebolística de qualquer outra coisa. Na verdade, acho que a gente vejo pouca rivalidade entre Brasil e Argentina, tirando o futebol, em que nós somos, evidentemente, muito superiores a eles. É quantitativo. Nós ganhamos 5 vezes, eles 2 e roubado nas 2, né? Uma durante o governo do Videla em 78 e outra com o gol de mão do Maradona. Bom, mas são incríveis de qualquer jeito. Mas olha a visão que ele tem. A gente acha que eles são europeizados. Ele fala o seguinte: os brasileiros são diferentes de nós, né, argentinos? Sim, são diferentes no seguinte: eles têm uma educação tradicional, são educados, não na aparência ou na forma, e sim têm a alma educada, são mais corteses que nós, e só se pode compreender o sentido verdadeiro da cortesia pela sensação de repouso que os nossos sentidos recebem. É como se de repente você, acostumado a dormir sobre paralelepípedos, recebesse um colchão para se deitar. Olha o que ele fala sobre as mulheres. Pense nisso, uma moça aqui pode caminhar tranquilamente pelas ruas à meia-noite. Uma moça decente, hein? Não vamos confundir. E se não é, também. Você pode ir a qualquer lugar, ainda que o mais fuleiro, na companhia de qualquer tipo de mulher, honesta ou não. Ninguém vai se meter com você. Em Buenos Aires, em quase todos os cafés, você encontra compartimento para famílias. Aqui não se conhece essa divisão. É sempre o Rio de Janeiro, tá? Aqui não se conhece essa divisão. Quando saem de seu emprego, as moças entram nos cafés, tomam seu cafezinho e o fazem com tranquilidade. A tranquilidade da mulher que sabe que é respeitada. Em Buenos Aires, o trato geral para com a mulher revela o seguinte, que é tida como um ser inferior. A contínua falta de respeito que a faz vítima o demonstra. Aqui não. A mulher está acostumada a ser considerada uma igual ao homem e, por conseguinte, a merecer dele as atenções que este tem com qualquer desconhecido que se apresente. Vou pular um pouquinho aqui só para ele falar uma coisa interessante. Os detalhes que se percebem na vida diária o apresentam a nós como o mais culto, o brasileiro, né? Eu acho, entretanto, que predominam com inquestionáveis vantagens para a coletividade as ideias europeias. Se não fosse aventureiro demais, o que vou dizer, sempre na correria, não da caneta, mas das teclas da máquina de escrever, eu transformaria isso numa categórica afirmação. Acaba de passar pela minha cabeça que de todos os países da nossa América, o Brasil é o menos americano por ser exatamente o mais europeu. E é muito curioso, né? Porque nós consideramos que o Brasil talvez seja o país menos europeu da América Latina, justamente por ser o país em que tem uma população indígena que os outros países
tem em menor proporção, né? Embora os países andinos tenham, e por causa da população negra. Então é curioso, as Águas Fortes portenhas são, junto com as cariocas, são esquetes sobre a cidade, são observações sobre a cidade, que são muito particulares, né? São distorções. Na verdade, o Roberto Arlt também é um pouco como suas personagens, né? Algum cara que vive dentro de um universo todo particular, um pouco expressionista, né? Que distorce a realidade. E é isso que faz, eu acho que é a força da literatura dele, mas também, como cronista, pode gerar aí distorções que são evidentes para quem contrasta o que ele escreve com aquilo que a gente vê. Temos uma pergunta aqui, o Leopoldo Lugones, Roberto Arlt, Borges, Cortázar, Casares, Macedônio Fernandes, autores canônicos em nível mundial. Eles não são autores realistas, são do fantástico, do maravilhoso e do mágico. Formam, de certo modo, o que há de mais importante na literatura argentina. Porque no Brasil, este tipo de literatura é tão pouco conhecida, sem tradição. Na realidade, quando a gente coloca Borges e o Arlt juntos, a gente também cria uma nova discussão, porque muitos dizem que eles são justamente os opostos. É verdade. Eu diria o seguinte, que... Quem fez a pergunta? Tem o nome da pessoa? Não. Bom, eu diria que dentro desse quadro aí, pelo menos dos autores que eu conheço... Quais são os autores? É o Lugones? Então tem o Bioy Casares, Borges, Cortázar... Macedônio Fernandes, Leopoldo Lugones. E o Roberto Arlt. O Roberto Arlt eu acho que escapa bastante dessa... Assim como o Macedônio Fernandes, que é uma espécie de escritor um pouco baudelairiano, né? Assim, não é exatamente um escritor fantástico no sentido estrito, como a gente vê a literatura fantástica latino-americana e não só argentina, né? A literatura fantástica do Vargas Llosa, do Gabriel Garcia Marques, do Augusto Roa Bastos, é uma literatura que tem esse elemento visionário, né, meio barroquizante e tal, que está muito presente nesses autores em maior ou menor grau. O Borges e o Casares são mais cerebrais, num certo sentido, mais intelectuais do que, sei lá, o Llosa ou o Gabriel Garcia Marques, mas um elemento fantástico, sem entrar em discussões em detalhe, porque qualquer categoria, como eu disse, né, ela serve como referencial, como referência. Na hora que você vai mergulhar na obra de um autor, você vê todas as sutilezas que o caracterizam. Mas, grosso modo, isso está absolutamente certo, com exceção do Roberto Arlt. O Roberto Arlt não é um escritor da literatura fantástica. Ele tem um elemento da distorção do mundo ameaçador, mas rigorosamente não acontece nada, ou não acontece nada rigorosamente que seja da ordem do fantástico na literatura dele. As personagens anseiam pelo fantástico, né? Tanto que se diz que uma das expressões que se usa muito para falar do Roberto Arlt é que ele faz uma teologia bufa. Personagens que querem vislumbrar na realidade elementos transformadores, divinos, religiosos, que transformem a realidade, mas a realidade é sempre decepcionante. Ela sempre te traga para mais comezinha miséria da existência, e daí o caráter bufão, o caráter sempre desesperado, tragicômico das suas personagens. Mas não acontece nada de efetivamente fantástico, sobrenatural nas personagens do Roberto Arlt. Esta pergunta fala um pouco sobre o desconhecimento. Eu acho que cada vez mais a gente conhece muito a literatura argentina, né? Eu acho que o reconhecimento, entendi, conhecimento. O reconhecimento. Você que fez a pergunta? Desculpa, eu entendi errado. Você queria saber se esse tipo de literatura não tem o mesmo reconhecimento no Brasil, né? Sim, eu excluiria dessa lista que você fez o Roberto Arlt, porque eu acho que ele não se enquadra um pouco nessa, mas os outros sim. O Lugones eu conheço mal, então... Como? No mágico. No Brasil, aí eu acho que essa questão é muito importante. É muito importante mesmo. Por que o Brasil não tem... O Brasil tem uma literatura fantástica. Você citou Campos de Carvalho, Murilo Rubião. A gente pode pegar um escritor de feição surrealista como Rosário Fusco, né? E por que esses autores são pouco privilegiados, prestigiados na literatura brasileira?
aí tem um elemento que eu acho que é bastante problemático, né? O Brasil sempre esteve... Os países latino-americanos, de uma maneira geral, estão sempre um pouco em permanente discussão da sua identidade, né? Eu acabei de, agora há pouco, eu fiz aí um esboço, mais ou menos, das questões, das ambiguidades que existem na literatura argentina. Essa ambiguidade que na Argentina é topológica, topográfica, né? Assim, é Buenos Aires contra o resto, né? Na verdade, assim, a Argentina é um país muito interessante nesse aspecto. É uma grande metrópole cosmopolita, ainda no meio de referências da vida gauchesca dos Pampas. Uma cidade, um país realmente que tem uma dicotomia que ultrapassa. Eles resolveram essa dicotomia de uma maneira muito clara, criando essa literatura metafísica, né, em que as bibliotecas, labirintos, estações de metrô dão acesso às estações de metrô do Cortázar, famosíssimas estações de metrô do Cortázar, em que você entra aqui, você vai para um universo paralelo, que é um universo que cria novas analogias, que na verdade cria as analogias que são as analogias que nós gostaríamos de ver na nossa realidade objetiva e que não estão nessa realidade objetiva. Ou seja, você traz questões da literatura universal, traz questões da literatura do Quixote e do Dante, como no caso do Borges, traz questões da filosofia, da alta filosofia ou da literatura surrealista, no caso do Bioy Casares, num caso, e do Cortázar, do outro. Você traz para isso através da literatura. Então é uma literatura que, de certa maneira, a literatura argentina está bem acomodada com a sua condição de um cosmopolitismo cosmopolitismo das margens. O Brasil, por circunstâncias que não vem ao caso discutir aqui ou dissecar aqui, mas que é importante porque é o cerne da sua pergunta, o Brasil sempre esteve numa relação de busca permanente de indagar, investigar, interrogar a sua própria identidade. O Brasil é atravessado pela ideia de interrogar a própria identidade, criar mitos da sua própria identidade e destruir os mitos da sua própria identidade, né? Pensa na literatura brasileira desde o arcadismo até o João Baldo Ribeiro. A questão da identidade brasileira percorre a literatura brasileira, né? A gente tem o indianismo brasileiro, do Gonçalves Dias, do Zé de Alencar, como uma tentativa de criar um mito nacional. Daí vem... eu vou excluir Machado de Assis, porque ele é justamente o cara que percebeu o quanto isso era um pouco equivocado. Mas daí você tem uma literatura, você tem tentativas ensaísticas de interpretação do Brasil. A gente tem uma tradição que poucos países têm, de interpretação da própria identidade. Os Sertões, do Euclides da Cunha, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Raízes do Brasil e Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque, de Holanda. A gente tem o maior livro sobre literatura brasileira, que chama-se Formação da Literatura Brasileira, ou seja, do Antônio Cândido, que acaba, né, de morrer. E o Antônio Cândido procura mostrar, ele faz, no campo literário, ele faz aquilo que o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire fizeram no campo da sociologia. Investigar a nossa formação. Nós temos uma identidade própria, nós temos uma tradição própria, e, na verdade, eles não estão tanto falando sobre a nossa identidade, os escritores não estão falando sobre criando uma identidade, eles estão perguntando o tempo todo por que nós nos interrogamos sobre isso. E aí... um escritor que trabalha no registro do Murilo Rubião, do Campos de Carvalho, ou do Rosário Fusco, não se encaixa. Existe um texto, eu não sabia que eu ia falar disso aqui, então eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existe um texto sobre o Rosário Fusco, do Antônio Cândido. Antônio Cândido é um dos maiores intelectuais, se não o maior intelectual brasileiro do século XX e o grande crítico literário que o Brasil teve. Ele faz um comentário que é muito decepcionante, de certa maneira, em que ele fala assim: o Rosário Fusco parece um escritor estrangeiro. Ele reduz o Rosário Fusco a uma espécie de pastiche do surrealismo francês. Ele coloca, ele admira, ele é um crítico de um aristocrata, né, assim, do pensamento intelectual. Então ele é de um respeito, de uma dignidade enorme, mesmo quando ele critica. Então ele reconhece os valores importantes da obra do Rosário Fusco, os procedimentos literários ficcionais
que devem ser valorizados, que são predicados, né, intrínsecos da obra, mas ele fala, mas é estranho, não traz problemas, não trata de problemas brasileiros, como se tratar de problemas brasileiros fosse uma espécie de injunção, de obrigação, algo que é incontornável. Um escritor brasileiro tem que tratar de questões brasileiras e problemas brasileiros. Na verdade, do Zé de Alencar até o João Baldo Ribeiro, que morreu faz 1, 2 anos, 3 anos, sei lá, todo mundo está discutindo. Das mais diferentes maneiras, né? A gente tem o regionalismo, enfim, eu falei do indianismo, do romântico, falei dos ensaios de interpretação do Brasil que acontecem no final do século XIX e começo do século XX, a Semana de 22, né? A Semana de 22 busca sintonizar o primitivo arcaico do Brasil com as vanguardas europeias, né? A melhor expressão disso qual é? Macunaíma, do Mário. Depois tem o regionalismo nordestino e o regionalismo sulista também, que é importante, né? O Simões Lopes Neto no sul, assim como o Érico Veríssimo, de um lado, e no Nordeste a pleiade de autores que nós temos, entre eles o maior de todos, um dos maiores escritores brasileiros, que é o Graciliano. Mas também Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, etc. Então, veja, são 100 anos de investigação sobre nossa identidade, né? Indagação e interrogação da nossa identidade. Qualquer coisa que saia deste campo é visto como algo que não se encaixa, é uma peça fora. Veja, a questão da identidade é tão forte no Brasil que uma coisa que eu ia falar no começo desta conversa e acabei não falando, que é o seguinte. Vou chegar na sua questão fazendo uma espécie pegando uma vereda aí. Se a gente for olhar a história do Brasil em relação nas suas relações com os países latino-americanos, e há uma flutuação muito grande de atenção de atenção em determinados períodos, mas períodos muito mais longos em que o Brasil volta as costas para a América Latina, a gente pode pontuar de maneira muito esporádica aqueles autores que abordam e se preocupam com a questão latino-americana. No século XIX, por exemplo, Manuel Bonfim foi um grande pensou sobre isso, e no campo da literatura existe um crítico, ele é nordestino, eu não sei exatamente se ele é do Piauí ou do Sergipe, o José Veríssimo. O José Veríssimo, ele tem um livro chamado Homens e Coisas Estrangeiras. O José Veríssimo é um dos poucos ensaístas na história do Brasil que discute a relação do Brasil com as Américas. Ele, em plena virada do século XIX para o XX, eu não sei exatamente em que ano ele nasce, mas ele é dessa virada, ele é contemporâneo do Machado de Assis, digamos assim, mas acho que ele morre antes do Machado, salvo engano meu. O Zé Veríssimo discute a questão dos Estados Unidos. Ele vê os Estados Unidos como uma potência, quando os Estados Unidos não é uma potência ainda, né? Os Estados Unidos vai ser uma potência depois da Primeira Guerra e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele já vê a importância da cultura norte-americana. E ele vê a questão latino-americana como central para um país como o Brasil. E, no entanto, a gente vê que o Brasil está o tempo todo voltado para a Europa. É o país, o que causa esse tipo de distorção que o próprio Roberto Arte, na qual ele caiu. É só para concluir uma coisa assim, o Zé Veríssimo, em Homens e Coisas Estrangeiras, trata da literatura hispano-americana, ele fala dos Estados Unidos, ele fala, por exemplo, dos vanguardistas europeus, etc. É um homem muito sintonizado, erudito, etc. e tal. E, no entanto, quando ele vai fazer uma história da literatura brasileira, ele para no Machado de Assis, porque ele fala que Machado de Assis não se encaixa. Machado de Assis é um escritor que hoje, um pouco por causa do Antônio Cândido, do Roberto Schwarz, a gente vê como ele é o escritor que interpreta o Brasil. Mas neste momento do século XIX, em que se pensava a literatura como representação de nacionalidade, como cor local, expressão de temas, de ambientes, de fenômenos culturais objetivos, epifenômenos na sociedade, o Machado de Assis não é visto como um escritor caracteristicamente brasileiro. Ele é visto como um escritor estranho, um elemento estranho, um corpo estranho na literatura brasileira. Quem é esse escritor que só fica falando de problemas de adultério e de burgueses ociosos no Rio de Janeiro, que ficam preocupados ali em escrever suas memórias póstumas ou saber se ele é pai ou não é pai da mulher que ele amou e depois
de quem ele sente ciúmes doentios, né? Esse escritor, que é absolutamente genial e que é um escritor desta classe média ociosa, né? Classe média, né? Seria um anacronismo falar uma classe média na época do Machado. Essa população ociosa, urbana, absolutamente apartada, alheia dos grandes problemas nacionais. Não são nem os grandes patriarcas, não são os grandes senhores de engenho, nem são os escravos, os operários, nem nada. Os personagens do Machado de Assis são os homens absolutamente inúteis. Né? O homem inútil é um termo que aparece na literatura russa, porque a Rússia é parecida com o Brasil. Né? São os homens inúteis. Um escritor que fala disso, ele não é um escritor brasileiro. Então, os grandes críticos, Silvio Romero e Zé Veríssimo, os grandes autores de histórias da literatura brasileira no século XIX, eles não compreenderam bem Machado de Assis, eles rejeitaram Machado de Assis, eles admiravam pelo prodígio estilístico do Machado de Assis, mas eles falavam, que coisa estranha essas historietas aí, meio bizarras, meio estranhas, meio excêntricas, essas personagens sem lugar no mundo, nem sem lugar na sociedade, ociosas. Eles não estão envolvidos nos grandes problemas do Brasil. E não fala, de fato, né? O que é o Bentinho, o que é o Brás Cubas? São uns desocupados, né? São uns desocupados que não têm lugar na sociedade. Mas aí é que precisou um Roberto Schwarz vir e falar assim, não, é essa sociedade dos desocupados que vai criar a sociedade do compadrio, do favor, do paternalismo, porque é uma sociedade escravocrata. E ele falou assim, mas ninguém falou melhor da sociedade escravocrata brasileira que o Machado de Assis. Porque justamente criou esse mundo ocioso em que as relações pessoais se sobrepõem às relações sociais, às relações formais, de trabalho, né? Contratuais, etc. Então, se o Machado de Assis já foi visto como um corpo estranho na literatura brasileira, o que dizer dos escritores que fizeram literatura à maneira dos autores do realismo fantástico latino-americano? Eu falei que eu chegava via Zé Veríssimo, chegaria na sua pergunta. Se o próprio Machado de Assis foi visto à sua época como um corpo estranho, o que dizer desses escritores que não falam das questões identitárias brasileiras? Né? Em pleno momento em que a gente tem os Zé Lins do Rego, a Raquel de Queiroz Graciliano, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo discutindo as questões do Brasil profundo, surgem esses visionários, né, com essa invenção de mundos pouco familiares, com esses fabuladores do absurdo, esses fabuladores do extraordinário, como o Campos de Carvalho, que é muito mais recente, mas o Murilo Rubião, o Rosário Fusco. Eles não se encaixam. Né? Eles não se encaixam. Então, eu acho que o Brasil é muito prisioneiro da sua questão identitária. Não resolveu essa questão identitária. Acho que hoje sim. Eu acho que dos anos 70, 80 para cá, a questão identitária decresceu no Brasil e faz com que hoje, não por acaso, hoje a gente tem uma literatura muito mais variada. E eu conversava com você um pouco antes você falou do livro do Joca. Tá aí um escritor que talvez há 60 anos ou há 40 anos fosse visto como uma coisa simplesmente excêntrica na literatura brasileira. E hoje um autor, Joca Rainer Sterron, é um autor que tem um peso forte na literatura brasileira, mas faz algo que também envereda aí por situações que estão no limite não do sobrenatural, mas do extraordinário, daquilo que foge de uma pauta realista. Manuel, está na hora de a gente encerrar, infelizmente. Agradeço muitíssimo a nossa conversa, também a presença de todos vocês e Manuela Leão, Guto e toda a equipe. Muito obrigada por esta noite. E amanhã tem mais uma noite. Amanhã é a última noite desta edição do Litercultura, isso mesmo. Christian Dunker falando de Casares. Então, até amanhã e muito obrigada a todos.